até meio assim, falei, nossa, de Fortaleza, olha, de Fortaleza para Indaiatuba, para São José do Rio Preto Então, e para o mundo, né? agora no podcast aí pro mundo. Para o mundo inteiro, não, mas não é só no podcast, não. Ele tem bastante trabalho aí, né? Longa-metragem, né? E bastante aí programas aí, participou de bastante filme, né, pastor? Isso aí a gente vai contar aqui um pouquinho, né? Posso falar sobre isso também. A minha área de atuação é o audiovisual, produtor cinematográfico, trabalho com audiovisual, já tive oportunidade e privilégio. Eu falo assim, oportunidade e privilégio de produzir algumas coisas, né? A minha formação mesmo é em rádio e TV. Eu me formei em rádio e TV, é uma área que eu gosto muito, me identifiquei muito. Já trabalhei em outras áreas, trabalhei em setor administrativo, financeiro, olha que legal. Eu tenho uma formação em técnico mecânico, acredita? Olha, Muito diferente. muito igual, Mas a né? minha paixão pelo audiovisual bateu mais forte e eu me formei em rádio e TV. Depois eu estudei pós-produção e edição lá no DRC em São Paulo. Tive também a oportunidade de fazer cinema, eu fiz MBA em cinema no LA Filmes. Lá a gente produziu um longa-metragem e depois da minha trajetória eu tive a oportunidade de produzir uns 3 ou 4 documentários muito relevantes. Eu produzi um documentário sobre a história do judô no Brasil. Eu produzi um documentário sobre o Antônio Augusto Amaral de Carvalho, o dono da PAN, faleceu uns 2 anos atrás. Fiz um documentário, esse documentário foi premiado, inclusive. Sudeste em 2012 e Nacional também em 2012. E aí, detalhe, o Prêmio Nacional eu concorri lá em Fortaleza, Universidade Federal de Fortaleza, em 2012. Eu voltei para minha cidade para concorrer a esse prêmio nacional e ganhei lá em Fortaleza. Então, para mim foi muito gratificante. Sair de Fortaleza sem perspectiva, vir para São Paulo, estudar, produzir o documentário e depois ganhar esse prêmio lá em Fortaleza é algo assim que para mim foi muito relevante e muito gratificante. E nesse meio tempo, eu também produzi um documentário na Amazônia, a gente vai poder falar um pouco depois sobre isso. Produzi um documentário na Amazônia, a gente produziu um longa-metragem chamado Eu Sou Brasileiro. Foi pro cinema com grandes atores, Cristiano Oliveira, Letícia Spiller, Zezé Mota, o Cafu participou do nosso Olha aí. filme, ficou disponível aí na Amazon, no Prime e alguns locais do Canal Brasil, direto passa no Canal Brasil. E a galera me marca, ó, tá passando no Canal Brasil, é muito legal. E depois agora a gente está com um projeto cristão, o filme Dislike. É um filme sobre adolescentes, a gente está aí com ele para a gente gravar esse ano. Então, assim, as coisas estão fluindo, estão acontecendo e tem sido muito bacana. Então, pessoal, e para quem não sabe também, o Paulo é um dos responsáveis pela Cabana TV, né? Verdade. Da nossa igreja ali, da Cabana Church. E ele participou de motocultos com a gente, ajudou a divulgar no telão lá da igreja e tudo mais. E para quem não sabe, ele canta rock, né? É verdade. Faz parte da minha história, eu gosto Então, demais, rock, muito legal. O rock dos anos 90 ali, né? No caso, anos 80, 90, eu sou da década de 80. E antes de me converter, eu tinha uma banda de rock. Aí a gente tocava o rock nacional. Skank, Paralamas, Titãs, Cidade Negra, essas coisas assim. Mas depois da minha conversão, foi muito legal, porque eu pude levar o rock para dentro da igreja. Levar essa referência. E é interessante que isso que você tem, que você gosta de fazer, a igreja ele é esse ambiente que permite você trazer aquilo que é o teu dom, o teu talento, né? E a gente acaba trazendo para a igreja para quê? Para alcançar sempre mais vidas. Da mesma forma que eu fui alcançado, que o rock me alcançou, né? O Senhor falou ao meu coração, mas quando eu entro na igreja, tem aquele acolhimento, porque você tem essa identificação. É a mesma coisa que você vê testemunhos de pessoas no motoculto, que participam do motoculto e depois participam também desses passeios de motocicleta, você acaba agregando pessoas, né, que gostam daquele hobby, mas para falar de um outro propósito que é Jesus, né? Isso é muito legal. então, porque a gente acaba chegando em lugares que outras pessoas, né, não conseguiriam chegar. Como a gente se diz, né, a gente tem que ser luz nas trevas. Então a gente acaba sendo essa luz lá fora, né? Verdade. E assim, e nesse bate-papo aqui que a gente tá, e aí como que foi? O Paulo de Indaiatuba, saindo de Indaiatuba e vindo para Rio Preto e tá com a gente hoje na cabana. Essa história é muito legal, porque eu estava lá em Indaiatuba e tinha vários projetos lá.
A minha área de atuação, sendo bem sincero, lá na região de Campinas é muito maior. Região de Campinas, São Paulo é muito pungente para isso daí. Mas quando a gente tem um propósito, é muito maior. Eu conheci a cabana, tive esse contato aí algumas vezes que eu vim para Rio Preto, a minha esposa também gostou. E a gente falou assim: vamos para Rio Preto? Ela falou: vamos. E a maior barreira era a minha esposa. Mas desde que ela concordou, a gente veio para cá, nós alugamos uma casa aqui e a gente fez a experiência por um ano. Vamos fazer a experiência por um ano. Se a gente gostar, a gente fica. E já estamos há 2 anos e meio aqui. Então quer dizer que a cidade é bem legal. E eu vim muito por conta da igreja. Eu vim pela igreja, até quando eu cheguei aqui, eu cheguei numa sexta-feira, aí falei para minha esposa: vamos dar um tempinho aí, sem ministério, sem nada. E a gente ficou sexta, sábado, domingo só. Quando foi na terça-feira, o Bispo Alex me chamou lá e falou assim: eu quero que você ajude na transmissão. E eu falei: bispo, eu quero dar mais um tempo. Ele falou: não tem tempo não. Usa o que você tem de talento, de dom e vamos colocar. E aí foi muito bacana, porque a gente pegou uma equipe que já tinha uma galera engajada, envolvida, já tinha um líder lá, mas o líder mantive aquele líder lá, e eu só auxiliei. Auxiliei a galera com aquele conhecimento, a gente deu treinamento, acompanhamento, né, o acompanhamento pastoral, que isso também é muito importante. E nesse aspecto, eu creio que desses 2 anos, mais ou menos, a gente conseguiu fazer com que a transmissão cresça muito, avance. E eu vejo que hoje a gente está no caminho certo. A gente tem muita coisa para melhorar. Eu acho que o que mais a gente é grato é pelo seguinte, porque eu falo para a galera: eu tenho a experiência no audiovisual, mas aqui eu sou apenas mais um. A gente tem que ser todo mundo junto. A minha diferença para vocês, eu sempre falo isso, é que eu já errei mais do que vocês. Então, é a única diferença. Aqui a gente é uma equipe, a gente é um time, a gente é irmão, e eu falo que a gente sempre, a transmissão é só um pretexto para a gente estar junto na igreja e levar o evangelho para todo mundo, né? Não, e é muito interessante, né? Que assim, quando você está fazendo um filme, você está fazendo um curta-metragem, né? Gente, eu sou leigo nisso aí, então a gente está aqui, nesse bate-papo. Eu também vou estar tirando dúvida aí, igual vocês aí de casa Legal. também devem estar com essas dúvidas. Você faz um filme para entrar dentro do lar das pessoas. Esse é o propósito. Propósito. E quando você está fazendo uma filmagem numa igreja, né? Também é para entrar no lar das pessoas, mas de uma forma diferente. É verdade. É interessante, porque assim, é, algumas coisas que você tem como valor, aliás, todas as coisas que nós temos como valor, veio de algum lugar, veio de alguma fonte. A gente não sabe de onde é. Algumas coisas é da sua mãe, do seu pai, que é fundamental até os 7 anos ali, eles criam o nosso caráter e o nosso valor. E a gente aprende isso nessa fase. E o filme, o audiovisual, ele trata muitas coisas na nossa vida que a gente tem como valor, vem do filme, vem do audiovisual. Então, por que não usar essa ferramenta para a gente falar daquilo que a gente acredita, do evangelho, da palavra? Por que não usar essa ferramenta para que você possa levar a palavra de Deus mais longe? Então, assim, o audiovisual é legal porque ele trata de várias formas. A gente tem a imagem, a gente tem o roteiro, que é a história. Jesus, por exemplo, contava histórias para pregar a palavra. E você tem também a questão de música, de som, tudo isso fala. Então, o cinema, melhor do que qualquer outra coisa, ele leva uma mensagem muito mais completa, porque você consegue pegar vários sentidos nossos ali, entendeu? E a literatura também é uma forma de você levar a palavra, de você ter conhecimento e valores. Mas a gente sabe que a gente é um país que não é muito adepto à leitura, infelizmente. E o audiovisual, então, é essa ferramenta que alcança, que leva a palavra. A gente faz isso com a transmissão. No primeiro dia de treinamento da transmissão da galera nova, eu sempre exibo um áudio para eles. Eu coloco um áudio que é um testemunho de uma moça que foi alcançada pela transmissão. É o testemunho. Estava presa, recebeu a palavra ali através da transmissão e quando ela saiu da prisão, o primeiro lugar que ela foi à igreja. Que isso também é muito importante. O audiovisual é a ferramenta para chegar, mas a comunhão na igreja lá não substitui. A gente precisa disso. E assim, né? E depende muito de um chamado, né? Porque para quem está nos bastidores, ele tem que ter esse chamado, ele tem que ter esse amor. Porque para falar de Jesus,
E para fazer para Jesus, a gente sempre tem que fazer o melhor, né? Sempre o melhor. E para chegar até no lar das pessoas, no hospital, dentro de uma cadeia, então tem um ser humano ali, tem um cristão, né, que está se doando e está vivendo o chamado. É verdade. Então isso é muito importante. E chega em locais que a gente realmente não imagina. Eu vou dar um exemplo. Eu comentei de um documentário que eu fiz. Na verdade, eu fiz uma série para TV e é um reality. Eu fiz na Amazônia. E depois eu produzi um documentário na Amazônia que se chama Amazônia e os Invisíveis da Floresta. A gente entrou ali em aldeias, em tribos, eu tive a oportunidade, ali de Amazônia, eu tenho pelo menos uns 150 dias ali na floresta, de vários locais. Eu viajei para todas as regiões do Brasil, onde tem Amazônia, até na Bolívia eu fui. E o que chama a atenção? Que eles estão muito conectados. Eles estão muito conectados. Eu fiz uma imagem de drone em um local que eu fui, em um ribeirinho, e ele muito simples, humilde, descalço. E ele falou assim para mim: você consegue me mandar essa imagem de drone? Eu falei: consigo, te mando. Você quer que eu mande pro pessoal da pousada, algum local? Ele falou assim: não, manda no meu zap, você não consegue? Aí eu olhei e falei: porque assim, ele estava no local que é de barco, são horas de barco. E a internet chega lá. Eu também viajei em comunidades, e são 12 horas rio abaixo ali, no Rio Negro, e lá eles têm internet. Eu viajei numa aldeia indígena, que a filha do cacique, ela está estudando administração de empresas online. Entendeu? Então, assim, você imagina que a transmissão, ela pode chegar nesse local. A gente tem muitos mitos, né, dos índios precisam ser evangelizados. Essa é uma excelente ferramenta. Sim. Essa é uma excelente ferramenta, porque você consegue, se você conseguir engajar essas pessoas, você consegue fazer com que um culto chegue lá, uma palavra chegue lá, um podcast como esse chegue lá, e eles podem ter esse contato com a palavra. Isso é muito importante. Então, assim, é o papel da mídia nessa questão, no evangelismo hoje, ele é fundamental. É verdade. E a gente que está lá na igreja, né, participando ali presencialmente, a gente vê o amor que eles fazem, né? O carinho que eles têm pelo ministério, né? E realmente a gente vê, fala assim, não, ele não está aí por impulso ou porque foi forçado a estar, né? A pessoa está lá porque realmente ele teve um chamado. Até mesmo porque tem ministérios que você exige uma certa capacitação. Então, por exemplo, o louvor é um ministério que você precisa de capacitação. A transmissão é um ministério que você precisa de capacitação. Então, assim, se você não tiver disposto a realizar isso mesmo, a trabalhar, você não fica, porque você precisa se dedicar, estudar. A câmera não é tão leve assim, são horas ali na câmera. Quando tem imersão, por exemplo, né, que são 12 horas de imersão, são 12 horas você fazendo uma transmissão. Qualquer trabalho é cansativo. Mas a transmissão, eu falo por experiência própria, que você tem que ter uma atenção a mais. Porque você tem que prestar atenção no enquadramento, no cara que está te falando aqui no fone, o que você tem que fazer, se você está no ar ou não está. Então é uma atenção muito maior, porque você está ao vivo o tempo todo. Não é fácil, mas por isso que a galera que está lá está engajada. Porque se não tiver, ele desiste no primeiro momento. Então a pessoa tem que fazer de coração, tem que estar ali se preparando cada dia. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui, vou mais para o lado do motociclismo. Legal. A gente gosta de fazer filmagem, viagens, quando a gente para no posto, né? A gente gosta, as pessoas gostam de estar acompanhando esse mundo no YouTube. O que você indica para a galera? Qual câmera, né? Porque eu vou pegar meio na saia justa aí agora, mas é porque a gente tem essa dúvida. Eu já peguei uma câmera emprestada do Pastor Paulo, que foi uma 360. Saiu uns vídeos bacana e tal, mas o pessoal usa umas outras aí. O que dá para fazer para ficar bacana? Eu acho que é um conjunto, né, de fatores. Depende do seu objetivo. Se você quer fazer coisas rápidas e objetivas, uma câmera fixa, uma GoPro normal, ela é a melhor opção. Agora, se você quer gravar imagens diferentes, tal, a 360 é indicada. Então, eu acho que as duas câmeras, elas podem trabalhar em conjunto. Você faz a imagem com a GoPro, e aí uma imagem saída de um percurso, e daquela imagem global, linda, você faz um acréscimo ali com a 360, porque o arquivo dela é muito mais pesado, muitas coisas são mais... A edição dela é mais complicada, então eu acho que é um conjunto. Você
É um complemento. Você pega uma, depois você pega outra e faz a edição. Dá trabalho. Agora, uma dica importante é assim: quer fazer um vídeo legal? Você tem que trabalhar da seguinte forma. Na língua portuguesa, quando você vai escrever um texto, a gente faz o quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão. É o IDC. Eu aprendi isso na escola e gravei pelo IDC. E no audiovisual também é assim. Você tem que fazer sempre uma introdução. Você faz aquela introdução, aquela chamada, fala sobre o que você está fazendo, para onde você vai. Então, galera, eu estou aqui hoje em São José do Rio Preto, a gente vai fazer um passeio para tal local. O que você vai fazer já chama quem vai para o vídeo. Então, se a galera tem um objetivo de assistir aquele vídeo, ele já parou ali, é a introdução. O desenvolvimento é o decorrer da viagem. Tudo que estiver acontecendo, um bastidor ou outro, uma situação ou outra, nós chegamos em tal local, aqui tem isso, aqui tem aquilo, é o desenvolvimento. E a conclusão, chegou lá no final, você sempre grava aquilo que acabou. Olha, a gente finalizou aqui, foi muito bacana, é o teu parecer do que foi o vídeo. Os dois principais pontos, a introdução e a conclusão. Porque o meio do vídeo, ele vai acabar rolando ali, você vai gravar uma coisa ou outra e vai funcionar. Mas se ela não tiver introdução, não tiver a conclusão, não vai ficar um vídeo legal. Fica, como a gente diz até no ditado, sem pé e nem cabeça. Esse é o ditado que funciona. E uma coisa muito importante, se for priorizar algo, claro que tudo é importante, mas se for priorizar algo, prioriza o áudio. O áudio ruim, ninguém assiste o teu vídeo. A imagem ruim, você coloca um efeito, diz que é um efeito, alguma coisa assim, a galera entende, mas o áudio ruim não rola. Aquele vento que bate na câmera. Não rola. Não rola, né? Não rola. Não, show de bola. Pessoal, que bate-papo bacana, né? A gente está aqui tirando dúvida, falando de Jesus, falando de Cabana TV, falando da Amazônia, Legal. falando de tudo aqui. E as câmeras da Amazônia lá, não é 360, não é essas coisas não, né? É muita coisa para você levar? Precisa. Você tem drone, a câmera principal, que é a câmera que a gente usa lá, câmera aquática, que você precisa colocar a câmera embaixo d'água. E é interessante que lá, por exemplo, parece Rio Preto. Rio Preto é assim, tá sol, do nada chove, depois abre o sol de novo, né? Assim? Lá é assim também. Você tá gravando e do nada começa a chover. E aí é a grande questão, armazenar tudo isso. Você tá num barco, no meio da floresta, você tem que levar equipamento, você tem que levar capa de proteção, você precisa estar preparado para isso daí. Mas são várias câmeras, não tem jeito. Você precisa pegar a imagem de cima, de baixo. E aí tem um detalhe: tem câmeras próprias para isso. As câmeras do tipo broadcast, aquelas câmeras de TV, elas são as mais indicadas, porque essas câmeras menores que a galera usa aí, não funciona. Primeiro por tempo de bateria e segundo por calor, né? A intensidade de calor lá é gigante, a câmera não suporta, ela trava, tem que ficar trocando de bateria toda hora, então assim, não é apropriado. Então assim, você tem que fazer um planejamento para ir gravar e fazer esse material aí. Nossa, bacana, né? A gente que está atrás da telinha não tem noção, né? Não tem o ideia. trabalho que dá, o antes, né? O antes, os preparativos. A pré-produção sempre é mais importante. Não tem jeito. Gasta tempo com a pré-produção. Vai fazer o vídeo? Gasta tempo com a pré-produção. Escreve um roteirinho. Vai fazer um vídeo? Verifica se as baterias estão carregadas. Verifica se está tudo certo. Se não esqueceu nada. A pré-produção sempre é mais importante. Se você não pré-produzir, você não consegue fazer algo legal. E assim, quando faz a gravação, né? Que nem foi lá na Amazônia, é uma coisa. Aí quando vem para cá, na imersão, muda muita coisa? O ao vivo para pro Amazônia lá? Tem muita diferença? Ao vivo é sempre uma tensão muito grande, né? Você tá ao vivo, qualquer coisa que você vai fazer ao vivo é uma tensão. A imersão também. Agora a gente acostumou um pouco, né? Porque você tem uma equipe legal, uma equipe bacana. Por exemplo, nessa última imersão que a gente fez um treinamento com a galera. A galera tá acostumada a gravar na igreja, mas nós tivemos que fazer um treinamento. Peguei a galera, fiz um mapa lá do palco, posicionamos as câmeras da forma correta. Olha, cada câmera fica aqui, o enquadramento inicial é esse, o enquadramento final é esse, e aí a gente tem que fazer esse reposicionamento. Nós gravamos um clipe lá, um clipe na imersão do Cabana Worship. E aí detalhe, eu tive 3 oportunidades de gravar, não tinha muito tempo para você ir voltando, indo e voltando.
E nessas 3 oportunidades, a galera tinha que saber o que fazer na primeira, na segunda e na terceira. E depois a montagem. A montagem também não é nada fácil, é um trabalho um pouco grande. Pessoal, que papo bacana aí. O pessoal tá assistindo a gente aí, tá ao vivo, né? Agora são 22h12. Estamos ao vivo aqui, hein, gente? Vamos falar agora um pouco do Pastor Paulo. Ah, legal. Pastor Paulo, ele que veio de Indaiatuba para Rio Preto, hoje está na Cabana TV. Pastor, já pensou em algum momento? A palavra desistir é muito forte, né? Mas já pensou em largar, em parar, e mudar de ramo ou abandonar tudo? Olha, abandonar tudo não. É pior do que desistir, Não, né? abandonar tudo, desistir, eu acho que eu não cheguei nesse ponto, mas é muito comum você acordar um dia um pouco mais feliz, um pouco mais triste, porque a própria palavra fala, né, que todos os dias nós vamos ter alguma coisa para vencer, basta para cada dia o seu mal. Essa é a verdade. Mas quando a gente entende que o Senhor, ele venceu o mundo, ele entregou tua vida por nós. Porque assim, quando você fala desistir, você imagina o quê? Desistiu de algo. E quando você fala desistir da vida, aí você começa a refletir: quem me deu a vida? Eu vou desistir de algo que Deus me deu, algo precioso? Eu vou desistir de um trabalho? Se eu creio na palavra, eu creio que tudo está nas mãos dele, tudo vem dele. O trabalho veio dele também. Sim. Eu vou desistir do meu trabalho? Aí você pensa assim: Jesus, ele não desistiu de nós. Ele não desiste de nós. Por que eu vou desistir de mim mesmo? Né? É claro que a gente precisa vencer muitas barreiras. Eu já acordei dias assim que você fala assim: eu não estou legal hoje. Mas aí entra a comunhão que você precisa ter. A comunhão com Deus. Todos os dias buscar essa comunhão com o Espírito Santo é aquilo que a gente tem que ter. Eu lembro de uma passagem de Davi, quando ele estava voltando para a cidade dele de Ziclag, e quando ele chega lá, os filisteus eles tinham tomado tudo que era dele. E ele precisava vencer aquela batalha, porque levou as esposas, levou os filhos, levou tudo que ele tinha. E a palavra fala que ele começou a chorar até não ter mais forças. Até não ter mais forças. Só que depois que ele chorou até não ter mais forças, ele recobrou o ânimo no Senhor. Essa palavra é muito forte. Ele recobrou o ânimo no Senhor. Em nós mesmos, a gente não vai recobrar o ânimo, porque a gente não tem força para isso, nós somos limitados. Mas ele recobrou o ânimo no Senhor, e aí ele saiu atrás daquele povo que roubou as esposas, os filhos e todos os bens. E o mais interessante, que o Senhor ele colocou um sinal, ele colocou um egípcio que tinha sido abandonado porque estava machucado, e aquele egípcio foi o sinal para que ele pudesse ser levado até o acampamento daqueles homens, e ali ele teve vitória. Então, assim, sempre saber que no meio da dificuldade, o Senhor ele sempre vai ter um escape. Sempre existe um escape. E quando eu falo de desistir, eu não posso desistir, porque quem poderia desistir de nós, jamais desistiu e ele nunca vai desistir de nós. E, aliás, entregou a vida por nós. A gente passa por momentos difíceis, né? Hoje, a humanidade passa por momentos difíceis. Verdade. Mas a gente tem um caminho, né? Então, se a gente seguir esse caminho que é Jesus, que não é a religião, né? É Jesus Cristo, somente Ele, é o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai. Então, quando a gente acorda, fala: Jesus, vamos dar um rolê hoje? Me acompanha, né? A gente consegue ter momentos melhores, né, na nossa vida. Porque tira uma dúvida para nós aqui, quem está assistindo. Quem tem um chamado, ele sente mais a pressão? Não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Quando você tem um chamado, não tem como fugir. Eu dei o exemplo de quando eu cheguei aqui, o Bispo Alex falou: não, você vai trabalhar com a gente aqui, vamos fazer essa transmissão rolar. E não adianta você se esconder. Você pode se esconder, mas alguém sempre te acha, porque na verdade é enviado pelo Senhor, ele vai lá e te encontra. E eu vou te falar uma coisa, que você fica incomodado. Você fica incomodado, é algo natural. Você chega, você não percebe, você está tomando decisões, você está evangelizando alguém, você está falando de Jesus para alguém. Você pode chegar em um local, você fala: olha, eu gostaria hoje de ficar tranquilo. Mas quando você olha, você observa alguém que está precisando. E às vezes tem muita gente passando do lado e aquelas pessoas não veem. Não vê, entendeu? Então, assim, como que eu estou vendo? Como que eu estou vendo aquilo? E aí você se incomoda.
e você acaba ajudando aquela pessoa. Eu tenho um testemunho que foi muito forte na minha vida, né? Quando um dos dias que eu fui viajar para a Amazônia, eu trabalhei até mais ou menos meia-noite, 10 para meia-noite ali, e 2 horas da manhã o carro ia me pegar para levar para o aeroporto para viajar. Eu tinha que deixar as coisas em dia, em ordem ali, por isso que eu trabalhei até meio tarde, assim, muito cansado, mas eu estava com muita fome, que foi o dia inteiro ali, com fome, sem comer nada. E eu morava próximo de uma avenida lá na cidade de Indaiatuba lá. E eu falei assim, eu vou comer algum lanche ali. Tinha um cachorro quente maravilhoso que eu queria comer. E eu falei assim, vou comer o cachorro quente, depois eu vou dormir. Eu tô muito cansado, mas tô com mais fome que cansado. Saí na rua de casa, eu morava na esquina. Era lógico, óbvio, que eu viraria aquela esquina e já estava na avenida e o carrinho de lanche estava ali. Mas alguma coisa me tocou e eu fui uma rua para frente. Eu nunca fiz aquele trajeto, aquele caminho. Aliás, era até escuro, não tinha luz lá. Eu fui por aquela rua, quando eu virei a esquina daquela rua, eu dei de cara com uma pessoa e estava precisando de uma palavra. Ele olhou para mim, até assustou, e eu fiquei assustado com a reação dele, né? E ele olhou para mim e falou assim: Você tem 5 minutos para falar comigo? Ó, vamos pensar bem, né? Humanamente. Eu estava cansado, com fome e com o horário que eu ia viajar. Mas alguma coisa me tocou e eu falei assim para ele, falei, pode falar. E quando ele começou a falar, ele disse assim, eu pedi para Deus que se eu virasse essa esquina e eu não encontrasse ninguém, eu vinha falando lá de trás, e para me ouvir, eu ia tirar minha própria vida quando eu chegasse em casa. E aí aquilo me marcou muito. E aí eu falei com ele assim, vamos conversar? Tá com fome? Ele falou, não, eu só quero conversar. Eu falei, não, a gente vai comer e a gente vai conversar. A gente sentou lá num restaurante ali e ele começou a falar e eu comecei a falar de Jesus para ele. E aí chamei o Uber para ele, porque eu não conseguia levar ele embora. Mas depois eu vi que ele se converteu, ele foi para a igreja, ele postou uma foto dele, casou. Então, assim, Deus ele nos coloca em locais que a gente nem imagina para falar do evangelho, falar da palavra e falando da transmissão. É isso, a transmissão é isso, né? Chegar onde a gente não imagina. Imagina o que a gente pode alcançar nesse meio do caminho com a transmissão. Mas, o mais importante, a igreja e a comunhão. Isso é muito importante. Sim. A transmissão, assim, a gente fala que é quando a pessoa realmente não consegue se deslocar, né? A pessoa está num hospital, está numa cadeia, ou até mesmo longe, em local que não tem uma Vai viajar de igreja, vai férias. viajar de férias. Eu já assisti a Semana da Consagração inteirinha na viagem, né? Legal. Na estrada, viajando. E foi bênção. Só que quando a gente está na igreja é diferente, É né? diferente. É porque, na verdade, a palavra de Deus, Jesus, ele veio para trazer esse amor, né? Amor ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O propósito final é cuidar de um dos outros. É cuidar um dos outros. Às vezes a gente não percebe que você fala de alguém, você maltrata alguém, você não ajuda o teu próximo. Mas você imagina o teu filho. Se alguém fizer alguma coisa com o teu filho, como que é? Dói, né? E agora você precisa entender uma coisa, que aqui na terra, todos nós somos filhos. E se eu não te tratar bem, Davi, eu estou tratando mal o Filho de Deus. Entendeu? Então, assim, faz parte. A gente precisa estar aqui só para um propósito, cuidar uns dos outros. Como irmãos, como filhos. E na igreja a gente tem isso. É na comunhão que o Senhor ordena a bênção. Então eu tenho essa comunhão na igreja e na comunhão a gente vive o milagre, na comunhão a gente fica feliz com o testemunho do outro, com o milagre do outro. Quando um tem falta de alguma coisa, eu vou lá e ajudo o próximo. É isso. Eu sempre ensino isso para o meu filho. O Felipe, eu sempre falo para ele, filho, você está aqui para ajudar o próximo, está aqui para ajudar o outro. E ele nas orações dele, ele ora, ele ama orar comigo lá. E quando está no almoço, ele fala, pai, eu quero orar. Aí ele sempre ora, abençoa quem não tem, aqueles que precisam, porque isso já estou colocando valores no coração dele. Isso é muito importante. Aliás, é para isso que a gente está aqui. Com certeza. E assim, quando a gente tem um chamado, cada um tem um chamado diferente, né? Basta a pessoa encontrar esse chamado. E Deus já nos escolheu lá no ventre da nossa mãe, né? Então ele já sabia. Então ele já sabia que o pastor Paulo ia estar aqui ia estar na Cabana TV,
ia estar fazendo as transmissões, ia estar aqui no podcast hoje. Verdade. Isso já tava tudo escrito, né? Verdade. E quando a gente tem um chamado para levar a palavra de Deus, que nem no nosso caso do motogrupo, só que não é só quando a gente está nas motos, né? Quando a gente está com colete, quando a gente está num posto, que a gente vai falar de Jesus. Quando a gente tem um chamado missionário, a gente fala em qualquer lugar. É numa fila do mercado. Deus coloca as pessoas no lugar certo, na hora certa, né? E basta a gente ter esse entendimento de entender, falar, ó, esse cara tá precisando de Jesus. Olha como a comunhão é importante, né? Porque se você estiver fazendo uma viagem com a tua esposa, com o teu filho, se você chegar num posto, vamos ser bem sinceros, dificilmente você vai chegar para uma pessoa e você vai falar assim, ó, Jesus te ama. Tem que ter algum propósito muito grande, como esse que eu contei, ou uma situação muito específica. Agora, em grupo, o fato de vocês estarem lá, de orar em grupo ali, e a presença de vocês já é algo que é diferente. Eu acho que é uma facilidade a mais para você levar a palavra. A identificação de você levar a palavra é muito grande. Então isso é muito importante. Você está em grupo, em comunhão, porque a palavra chega mais longe. Não, então, o Denis está aqui com a gente aqui, participando, e às vezes a gente chega no posto, o pessoal olha até meio de rabo virado, né, Denis? Esse povo vai chegar aqui e vai arregaçar tudo. Galera, tudo barbudo, com tatuagem, cara de mal, Aí a gente chega lá, vai fazer uma oração. Como assim? Peraí, esse povo aí é meio diferente, hein? Os loucos para confundir os sábios. A gente é os improváveis, né? Os improváveis. Então, Deus quer usar qualquer um. Basta a pessoa Tem que se abrir, né? abrir o coração. Abrir o coração para fazer a vontade de Deus. A gente precisa entender que dentro de tudo isso, a gente precisa buscar a santificação, precisa buscar conhecer a palavra, a leitura da palavra, conhecer o nosso manual, né? Sim. O nosso manual é que você vai conhecer a palavra, buscar o Senhor, e às vezes a gente sofre, como a própria palavra diz, porque falta o conhecimento. Tem situações que às vezes o cara quer desistir, mas na verdade ele nem tem nem motivo para desistir. Deus colocou uma promessa sobre ele, colocou uma palavra sobre ele, e ele está querendo desistir muitas vezes por conta disso. Aquele papo que a gente estava um tempo atrás. É por não conhecer a palavra, não conhecer os propósitos de Deus. Então, é importante essa comunhão para que a gente possa andar em santificação, andar em santidade, buscar sempre o mesmo propósito, andar ali junto, que é isso que Deus espera de nós. E a Bíblia ali, a gente busca tudo que a gente precisa, tá ali, na palavra de Deus. Inclusive, essa semana aconteceu um fato assim que eu trouxe 2 Bíblias no podcast, coloquei uma aqui e coloquei uma ali em cima, que é a Bíblia do Banquinho lá do Anderson Careca, que teve com a gente lá no Motoculto, né? Foi muito legal. E aí eu peguei, catei as 2 Bíblias, coloquei no carro, a gente foi embora. Aí a hora que eu cheguei no apartamento, falei, bom, essa Bíblia eu vou deixar aqui no carro. Essa Bíblia amanhã eu vou dar para alguém. Que legal. Essa Bíblia. E saí com esse pensamento. E aí eu parei no semáforo ali do Sans, né? Ali do Sans. Aí veio um senhor, tava pedindo esmola ali no semáforo. Aí eu olhei para ele e falei, eu vou dar a Bíblia para ele. Na hora, veio de relance, assim, vou dar a Bíblia para esse cara. Aí ele veio, a hora que eu abri o vidro, ele veio encostando, eu falei assim, ó, aqui tá o que você procura. Jesus te ama, viu, cara? Sai dessa vida. E entreguei a Bíblia para ele. A hora que eu fui fechar o vidro, eu tava semeando no coração dele. Mas tinha um carro do lado, cheio de gente. E tava vendo essa ação também, essa atitude. Aí, às vezes, a gente está semeando numa pessoa, mas também está semeando nas outras que estão do lado. E é a palavra de Deus. É ali que ele vai buscar a saída para a vida dele. A nossa vida é um testemunho. A gente precisa ser testemunho. A gente precisa ser testemunho para nossa esposa, para o nosso filho, para o nosso irmão, para a nossa família, para quem trabalha com a gente. Eu trabalhei em indústria há um tempo, no setor fiscal, uma época da minha vida, e lá eu sempre, nessa época, eu estava à frente de igreja, né? E eu levava a Bíblia e o meu material, a mochila, para o trabalho, porque de lá eu ia direto para a igreja. E o pessoal começava a falar comigo, assim, olha o crente, tal, tal.
E eu nunca me liguei para isso daí, nunca liguei. A sala que eu trabalhava era uma sala comprida, eram 12 fileiras de cadeiras, e até lá atrás, então 24 mesas tinha, e eu sentava lá para a oitava, 10ª cadeira. E aí eu falei assim, eu vou usar isso como estratégia, já que eles gostam de zoar comigo por conta disso. E aí eu comecei a entrar com a Bíblia na mão, mochila e Bíblia na mão. Aí eu entrava de manhã, eu tirava da mochila e entrava. E aí o pessoal começava a brincar, e eu falei assim, eu vou entrar na brincadeira. No meu trabalho, quando o pessoal começava a falar, daí eu brincava, eu falava assim, bom dia pessoal, vamos começar o culto, abra a tua Bíblia comigo no Salmo de número 1. Aí, bem-aventurado aquele que não se assaiu, eu entrava falando a palavra. E aí ficou meio que aquilo que acostumou, a galera zoava e eu entrava falando aquilo. Aí um dia teve até algo bem legal, tem duas situações interessantes, que uma moça lá do fundo, que era a última fileira mesmo, que era o departamento de cobrança, ela foi engraçado. Eu abri a Bíblia, aí eu falei, quem tem um testemunho? Aí ela falou assim, levantou a mão e falou assim, eu tenho, teve um cliente que pagou. Aí eu falei assim, glória a Deus. Aí ela sentou na mesa, sabe o que aconteceu? Tinha um fax, na época tinha, eu sou velho, né? Falei minha idade agora, né? Tinha um fax lá com o recibo na mesa dela. Aí eu fui sentar na minha mesa, ela falou assim: gente, pagou mesmo. Aí eu, glória a Deus, aí todo mundo aplaudiu, foi aquela festa, porque foi muito engraçado. Porque ela foi fazer uma brincadeira e quando ela sentou na mesa tinha um fax lá. Aí foi aquela questão. E lá, muitas vezes, eu estava trabalhando, as pessoas sentavam do meu lado, porque eu emitia a nota fiscal, eles sentavam do meu lado e mostravam o papel, já aconteceu isso 2 ou 3 vezes, pelo menos. Mostrava o papel e falava assim, finge que a gente está conversando aqui, eu tô com um problema assim, 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 ficava apontando pro papel, e aí eu falava assim, não, fica na bênção, tá, eu vou orar por você, tal, e acontecia isso. E aí, o mais interessante, uma moça que sentava do meu lado, que sempre criticava, se chama Vera, sempre criticava, às vezes ela falava palavrão e ela falava, desculpa aí, pastor, desculpa aí, brincava. Um dia, tô numa loja com a minha esposa, e aí, a minha esposa provando roupa, eu esperando o provador, abre a porta do provador, a Vera. Ela olhou para mim assim e falou assim, não acredito, eu queria muito te ver. Aí eu olhei minha esposa do lado, eu falei, ah, legal, né? Climão. Queria muito ver. Não, a Ariana é super tranquila, né? E eu reconheci ela de cara. Aí ela encheu o olho de lágrima e falou assim: eu me converti. Ô, glória. Aí eu falei assim: que legal, você se converteu? Ela falou: me converti. Aí eu falei: sabe o que aconteceu? Eu falei: me conta. Ela falou: minha filha começou a ir na igreja. E eu critiquei muito ela. Porque você vai na igreja, que não sei o que lá, tal, tal. Aí um dia eu fiquei muito doente. Fiquei acamada, fiquei mais de um mês acamada. Aí minha filha chegou e falou assim: eu vou trazer o pessoal da igreja aqui para orar por você. Aí o pessoal da igreja foi e começou a cantar um louvor. Aí uma pessoa trouxe uma palavra. Quando essa pessoa trouxe a palavra, a primeira pessoa que veio na minha mente foi você falando lá no trabalho. Aí eu falei assim, Vera, você não faz ideia o quanto você edificou minha vida. Aí ela me abraçou, a gente se abraçou, ela falou que igreja que ela estava indo, e ela falou, hoje eu sou cristã, sirvo ao Senhor, me converti, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, mas você plantou uma semente lá. E eu nem sabia disso. Então, o nosso trabalho na igreja como transmissão, o seu trabalho junto com a galera do motociclista é fundamental. A gente alcança pessoas que às vezes estão observando essa pessoa do carro, com certeza foi alcançada de alguma forma. Se não foi naquele momento, lá na frente, Deus toca. Se tiver um propósito, vai alcançar. E é assim quando a gente está na estrada, né? É. Às vezes num pedágio, num posto, às vezes numa parada, num momento de oração, que nem eu até comentei num podcast lá atrás. A gente estava em Andeara, e aí a gente estava lá, aquela pessoal na bagunça lá, tal, que é normal. E depois, antes da gente sair, falei, vamos orar? A gente deu as mãos, a hora que a gente acabou de orar, que a gente abriu os olhos, tinha 2 rapazes filmando. Então, quer dizer, foi lançado a semente. Foi lançado. Por isso que a gente tem que ser luz por onde a gente passa. Deixar o testemunho. Deixar um bom testemunho. Ser luz. E ser luz. Não importa o que as pessoas vão falar, não importa o que vai acontecer. E o interessante é que, às vezes, uma coisa que eu sempre falo, o contato com pessoas e o contato com a palavra é legal, porque quando você está em um ambiente que as pessoas falam de Jesus, você sai dali mais edificado. Quando você está em um ambiente, no trabalho, em algum ponto que as pessoas não falam de Jesus ou falam de outras coisas, você se sente um pouco mal.
E você tá em contato com testemunho, com pessoas, te traz aquela lembrança do primeiro amor. Porque no começo, você quer falar de Jesus para todo mundo. Só que chega em algum ponto, parece que aquilo vai se perdendo, vai. Então você precisa sempre estar abastecendo isso daí. Eu lembro que quando eu me converti, eu falava muito de Jesus para todo mundo. E aí às vezes eu me questiono, o que que mudou? Por que que eu hoje não tenho aquela disposição? Ok, era outra época, eu não era casado, eu não tinha família, eu não tinha tanta responsabilidade. Isso é uma justificativa, mas eu não posso ficar apoiado nisso. Eu tenho que encontrar outras formas de levar o evangelho para que essa chama não se apague. Eu lembro que minha esposa foi fazer uma prova na Unicamp e eu levei ela até o cursinho, que o pessoal ia de van para lá. Eu cheguei lá no cursinho e eu falei assim para ela, vamos orar? Aí ela falou, vamos, eu estava dentro do carro. Eu ia deixar ela lá para ela pegar a van. Aí eu pensei, na hora Deus falou comigo, você vai orar só por ela? Olha quantas pessoas que tem lá. Aí eu falei assim, é isso mesmo. Eu falei, não, nós vamos orar lá dentro. Aí eu desci do carro com ela. Ela falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou orar lá com o pessoal, todo mundo. E tinha umas 3 vans lá. E aí eu cheguei, olhei todo mundo lá fora esperando a van. Aí eu olhei e falei assim, eu vou chamar essa galera para dentro. E eu cheguei, comecei a bater palma. Pessoal, tudo bom? Só um minutinho de atenção, ninguém me conhecia. Só um minutinho de atenção. Vocês podem entrar aqui na recepção, por favor? Era o COC, né? Aquela escola de preparatória. O pessoal olhou e eles entraram. 3 vans. Aí eles entraram, aí tinha uma escadinha, um degrauzinho assim. Aí o diretor da escola achou estranho aquela atitude, mas todo mundo entrou. Acho que ele falava da instrução para viagem, para van. Aí eu cheguei e falei assim: quem aqui tem um sonho de passar na faculdade? E aquele hall da escola, cheio de pessoas, 3 vans, deve ter umas 30 e tantas pessoas, né? Deve ser mais ou menos isso. Aí o pessoal levantou a mão, aí eu falei assim: olha, então eu acredito que vocês possam passar, quem se preparou tal, mas eu quero orar por vocês. Quem aceita oração? Posso orar por vocês para abençoar a vida de vocês? Quem quiser oração, curva a cabeça que eu vou orar. A cena mais linda que eu vi, todo mundo baixou a cabeça junto, assim, ó. Aí eu falei, agora eu vou orar. Aí eu orei por todo mundo. Senhor, abençoa essas pessoas que vão fazer, quem se capacitou, que a tua unção ensine todas as coisas, tal. E aí, acabou a oração, o pessoal aplaudiu, a Ariana ficou olhando para mim e falou assim, nossa, que legal. E aí eu te pergunto, por que que eu não faço isso hoje mais? É interessante, né? A gente precisa buscar isso todo dia, lembrar dessas pequenas coisas, os pequenos inícios, lembrar daquilo como é o começo, lembrar de quando estava você e a Márcia lá na moto, vamos fazer. Isso daí vai fortalecendo. E cada pessoa que vai entrando, vai sendo adicionada, é muito legal, porque você vai vendo uma vitória, uma conquista, não pelo número, mas porque pessoas estão recebendo aquilo que você tem que é mais precioso, que é o Senhor. Na verdade a gente não pode ficar na mesmice, né? Não pode se acomodar e todo dia a mesma coisa, a Verdade. gente acaba esquecendo como começou, né? E É aí a verdade. gente tem que sempre voltar, não que a gente tem que voltar às velhas práticas, Não. mas depois da conversão, o primeiro amor, né? A gente primeiro não pode amor. esquecer. Ele vai ser uma base para você saber, porque se você não tem o norte, você acaba se perdendo. Mas quando você tem o norte, você olha lá e você fala assim, eu estava ali e eu tô nesse ponto aqui, então você se abastece ali, mas você sempre andar de acordo com aquilo que você já alcançou, isso é importante. E a gente tem que estar sempre preparado, né? Porque a gente, quando sai para levar a palavra de Deus, a gente tem que estar preparado. As pessoas recebem, né? Bastante gente recebe, quer uma oração, mas tem uns também que não recebem. E a gente É. tem que estar numa oração, num jejum, sempre buscando. É verdade. E isso é fundamental, faz parte dos princípios do evangelho, da palavra, da busca. E Deus ele só vai abrir as portas dos corações se ele tiver, que você estiver preparado para isso. Porque ele não vai colocar alguém na tua mão se você não estiver preparado. Por isso que o exército tem que estar no quartel, né? Aí a Sempre. gente volta lá atrás. É, Se não vai numa igreja, como você vai se preparar? não tem jeito. É exatamente. É importante. Gente, hoje o papo tá 10 aqui, hein? Quinta-feira, 22h36, hein? Legal. Ó, Só eu só, benção, eu só hein? senti falta de uma coisa aí, né? O canal tá começando e tal. Você não Sim. chamou a galera para se inscrever, você não chamou. Então, verdade. Aí, ó, você tá vendo? O que é o produtor, né? O cara entende tudo.
pessoal que está nos assistindo aí, se inscreve no canal, manda aí pro teu vizinho, pro teu amigo, pro teu parente, dá uma força aí, aperta o joinha aí, né? Para chegar mais longe aí, com isso a gente alcançar mais almas para Jesus. Não é para nós não, né? É para Jesus, né, pastor? O canal já diz, é só um canal. Nós que precisamos ser usados. Aqui a gente está falando da palavra, do evangelho, do amor de Deus. Quem está em casa pode ajudar muito bem compartilhando, porque é a sua forma de evangelizar também. Fazer que nem o bispo, né? Entra aí rapidinho, manda É. lá e já sai para ouvir a palavra. Ouvir a palavra. No E caso aqui você aqui continua. você fica até o final. Aqui tem um privilégio de ficar, né? Tem o privilégio de ficar até o final. É isso aí. Show de bola. Que benção, hein? A gente começa a conversar, aí a gente vai para um assunto, depois a gente... O podcast é gostoso, que é isso, né? Esse bate-papo, né? É verdade. É o que às vezes que a pessoa tá querendo ouvir lá em casa e tá exposto a ouvir, né? E é verdade. isso, o podcast. Eu tive essa experiência do motoculto, que acho que a gente não falou, eu acho que é legal a gente comentar, desses eventos que vocês fazem aí, né? Sim. Eu tive o privilégio de participar com a minha banda lá. Lembra? A banda hein? Atos 30, 2 vezes. 2 vezes. Atos 30, né? Foi muito legal, eu fiquei muito feliz pelo convite naquela vez que a gente tocou junto, porque eu permaneci na igreja muito por conta de que eu poderia, na igreja, fazer aquilo que eu gostava, né? Com santidade, com reverência, que é tocar o rock, que é falar de Jesus através do rock, porque é uma ferramenta também de evangelismo, a música, né? E foi muito bacana, eu percebi que naquele dia lá, uma galera aceitou Jesus, uma galera foi lá na frente, e eu tenho certeza que esse trabalho é muito bacana, continuar fazendo os eventos, acho que esse ano vai ter também, né? Vai, a gente já tá programando a agenda aí pro primeiro semestre aí, já se prepara, já. E tem novidade, você me contou, mas não dá para contar ainda, mas vai ser para estremecer Rio Preto. É verdade, o Davi me contou algumas coisas aqui, eu falei, rapaz, vai ser bênção. A única coisa que eu quero é estar junto. A gente é como a gente fala, né? Deus coloca o chão e a gente tem que colocar os pés aí para cima. Avança, né? E tem que avançar. E tem o pastor Tiago também, né? Que é contrabaixista, toca. Tem a banda. Quem vê fala assim, não, esses caras aí não toca rock, mas os meninos mandam ver, hein? Cates Barneia, Oficina, Resgate. Foi muito legal. Muito bacana, Fruto né, Sagrado. Pastor? Fruto Sagrado. E a galera pula e não são ali, né? Se diverte, muito legal. Na presença do Senhor é bom, né? É muito bom, é bom demais. E quando tem um chamado, então, nem se fala, né? É verdade. É show de bola. Tem pergunta? Denis, quer fazer pergunta, Denis? Hã? Denis vai fazer uma pergunta aí, mandou para mim aqui. Vamos ver aqui, pergunta. É isso aí. Pastor, a transmissão leva a palavra de Deus até outros países. E as pessoas que não podem estar presentes no culto, qual a sensação de participar de algo tão grandioso? A gente está falando, acabou de falar de como é bom participar dos motocultos, de cantar, né? De estar na presença de Deus ali, podendo se expressar e levar a palavra de Deus através do rock. Mas e através da TV? Então, usar a ferramenta que Deus te deu, né? Usar a ferramenta que Deus colocou sobre você. Usar aquilo que você trabalha profissionalmente para poder levar a palavra do evangelho. Isso é muito bom, porque eu gosto do que eu faço. Eu gosto de escrever os roteiros, eu gosto de estar com a galera, de treinar a galera, de estar junto. A gente vibra, eu estou lá na igreja e quando a gente vê a transmissão, vê as imagens, a gente vibra junto com cada imagem. Então isso é muito legal, porque as pessoas, elas se identificam com aquilo que a gente tem feito. Isso é muito bom. Então, assim, levar a palavra de Deus através daquilo que Deus colocou é simplesmente cumprir o chamado. Cumprir aquilo que Deus colocou sobre você. Porque quando Deus coloca algo sobre você, é para você usar, não é para você. A gente acaba se beneficiando, vamos dizer dessa forma, daquilo que Deus colocou sobre nós. Mas, na verdade, o primeiro que a gente tem que buscar é o reino. Então, quando Ele coloca uma capacitação sobre você, é para o reino sempre em primeiro lugar. Então, eu vejo isso. É muito bom, porque você usa aquilo que é o dom que Deus te deu e você não vai enterrar esse talento, né? A gente precisa colocar o talento para frutificar, né? E tudo que a gente fala fala em chamado, né? Sempre.
tudo. Ah, é um chamado aqui, é um propósito. É muito louco, né? Chamado e propósito norteia a nossa vida, né? Norteia a nossa vida, porque quando o Senhor ele nos chama, ele na verdade ele chama só para um propósito. É um complemento o outro, é um chamado para um propósito. E de pregar o evangelho a toda criatura. A gente hoje está vivendo tempos em que as pessoas estão muito egoístas, pensando em si mesmo. Antes a gente conversava mais, a gente estava mais junto. Era muito legal antigamente que você ia na casa de uma pessoa, você não precisava avisar que você ia, porque nem tinha como avisar. Como que você ia Verdade. avisar? Não tinha telefone, não tinha nada. Você chegava e batia a palma na casa da pessoa, você saía na janela, olhava e falava assim: Ó, o Davi tá em casa aí. Você se alegrava com isso. Ô, Davi, chega aí, vamos ouvir uma música. Pegava um LP, pegava uma fita, pegava alguma coisa, e um jogo que você brincava ali, um dominó, ou jogava bola na rua, né? Então, era prazeroso estar com as pessoas. E hoje, a gente acaba ficando muito egoísta. Por quê? Porque você tem quantos canais você quiser. Você tem o YouTube mesmo, né? Cada um tá num quarto, num local, cada um assistindo o que prefere. A gente perdeu um pouco essa comunhão. Então, na minha casa eu procuro fazer isso. Eu procuro fazer isso. A gente coloca, a gente senta junto para assistir um filme, a gente senta para ouvir, para orar junto. Isso a gente faz muito. O Felipe, eu oro muito junto com o Felipe, com a minha esposa. A gente tem esse tempo junto porque é importante. Leitura da Bíblia. Eu me preocupo muito com isso de estar acompanhando o Felipe, me vê lendo a Bíblia, me vê orando. É até interessante porque às vezes é à noite, eu tô sem sono, eu falo, eu vou ler a Bíblia um pouco. Aí o Felipe fala, posso dormir com a mamãe então? Aí eu falo, vai lá e dorme com a mamãe, é um pouquinho lá que eu vou ler a Bíblia. Aí é engraçado que às vezes ele fala assim, pai, você não vai ler a Bíblia hoje não? Porque ele quer dormir com a mãe dele. Mas é uma coisa que ele vê. Então, assim, é importante isso. A gente trabalhar em cima dessa questão da unidade, da comunhão, porque a gente está próximo, mas muitas vezes distantes ali, né? Distante por causa de uma tela, entendeu? Então, quando eu saio com a minha esposa, eu falo assim, ó, vamos deixar o celular de lado, a gente deixa o celular, ou eu tenho lá na minha casa, tem a produtora, muitas vezes eu deixo o celular carregando lá na produtora, na tomada, e eu fico lá na sala, cadê seu celular? Eu falei, tá lá na produtora, agora não é hora de ver mensagem. É porque do mesmo jeito que a gente usa a mídia pro lado bom, que é levar a palavra de Jesus, Ah, também tem a mídia do lado ruim, né? Então a tem, gente tem que estar nessa vigilância, né? Principalmente aí com os nossos filhos, né? principalmente. E voltando lá em questão do chamado. Vamos Vamos lá. lá, olha lá. Muita gente que está assistindo a gente agora. A pessoa, o chamado passa na porta e ela não sabe abraçar esse chamado, ela tem dificuldade em saber. O que falta para a pessoa encontrar o seu chamado? Jejum e oração, né? A gente sabe que quando a gente está em jejum e oração, Deus responde, né? A gente Uhum. conversa e Deus responde. Vamos se dizer, os cabaneiros. Quando começou os cabaneiros, se eu não tivesse aceitado esse chamado, o propósito não é meu, o propósito vem de Deus. Outra pessoa ia aceitar. Eu ia passar desapercebido, outra pessoa ia aceitar, eu ia fugir do meu chamado. É difícil, né? Para entender. É, na verdade, assim, você sabe quando você tem um chamado e você só precisa abrir a porta. O Bispo Alex, eu não sei se ele já contou na igreja, mas em reunião pastoral ele já contou isso. Eu acredito que na igreja ele deva ter falado também. Ele disse que um dia ele estava na rodovia chegando para o culto e ele viu aquela fila de carro que se forma ali antes de entrar na igreja, né? Ele sempre vai lá na frente e passa. E quando ele chegou e viu aquela igreja cheia, aquele monte de carro entrando, Deus falou forte no coração dele. Dá uma olhada para isso daí. Não é sobre você. Se você não tivesse aceitado o chamado que eu coloquei sobre você, hoje você estaria passando nessa mesma rodovia e estaria cheia do mesmo jeito. Porque não é sobre você, é sobre aquilo que é a minha obra. Mas, porque você aceitou o chamado, está sendo você. Os, os, o exército de Israel, quando foi lutar contra Golias, o exército filisteu, eles tinham uma excelente oportunidade de colocar o nome deles para a história.
você pode ver que quando você lê na Bíblia, está escrito assim, batalha entre Davi e Golias. Mas não era batalha entre Davi e Golias. Era o exército de Israel e o exército dos filisteus. Quantas pessoas não tiveram oportunidade ali do exército? Os próprios irmãos, 3 irmãos de Davi, poderiam ter vencido aquele gigante. Mas não entenderam o chamado. O próprio Saul, que era o rei, não entendeu o seu chamado. Davi entendeu o chamado. Quando Davi entende o chamado, ele coloca Golias no lugar dele, porque ele fala: quem é esse incircunciso filisteu? Quando ele fala quem é esse incircunciso, ele coloca Golias no lugar dele, para afrontar o exército do Deus vivo. E ele coloca o Senhor no lugar dele. E ele aceitou e entendeu esse chamado, a unção que ele tinha recebido. E o mais interessante, quando ele vence o gigante, é que ele pega aquela espada, corta a cabeça, a espada de Golias, corta a cabeça de Golias, e o que, que ele faz com aquela espada? Ele coloca a espada no templo, junto com o sacerdote. Isso significa que o nosso chamado, aquilo que Deus colocou sobre nós, na verdade o chamado é de Deus e está sobre nós. Davi, quando ele coloca aquela espada no templo, ele está dizendo em outras palavras, não é sobre mim, é sobre aquilo que Deus colocou sobre mim. E quando ele entrega aquela espada, no momento que ele mais precisa, que ele está correndo dos inimigos, ele chega no templo, come os pães da proposição, e ele fala, tem alguma espada aí? E o sacerdote Ameleque fala assim, tem aquela de Golias que você deixou aqui no templo. Isso significa que no momento que ele mais precisou, a decisão dele de colocar a espada lá no templo trouxe um grande livramento sobre a vida dele. Ele conseguiu vencer os inimigos com aquela espada que estava lá. Se ele tivesse pego aquela espada, postado nas redes sociais, colocado no seu quarto como um troféu, ele ia ganhar aquele mérito naquele momento. Mas no momento que ele ia precisar, a espada não ia estar lá no templo. Então o chamado, ele está sobre nós. Sobre a minha vida, sobre a tua vida, todo mundo tem um chamado. Mas a gente precisa entender que ele é de Deus e que a gente não tem como não cumprir. Porque se eu não cumprir o chamado que é de Deus, na verdade, eu não estou cumprindo aquilo que é o propósito dele sobre a minha vida. Então a gente precisa estar atento a isso. E a gente também não pode ter medo, né? Não pode ter medo. A gente tem que orar, entregar e falar, Senhor, faça a tua vontade, não a nossa. Porque se a gente for fazer a nossa, a gente, é que nem você fala, é momentâneo, né? E quando vem de Deus é eterno, né? É eterno. O chamado é eterno, né? Isso é uma bênção. É uma bênção. Pessoal, nós já vamos partindo pro final, tá tão gostoso aqui o bate-papo, né? O pessoal da técnica aí, o Cauã, o Paulo trouxe um reforço aí hoje. Quem que tá ali, Paulo? Matheus, obrigado, Matheus. O Denis está aí com a gente, faz parte da diretoria, né? A Márcia, minha esposa também, que faz parte da diretoria. A gente está com uns projetos muito bacanas, projetos assim que realmente é levar a palavra de Deus. A gente recebeu a palavra no final do ano, né? Que é o ano da colheita. Verdade. E o ano do descanso. E para nós, colheita nada mais é do que salvação, né? A gente levar a palavra de Deus em lugares que jamais chegaria, né? No meio dos motoclubes, no meio dos levar a salvação, né? E dizer uma frase única, né? Que Jesus é o caminho, né? E você pode frequentar qualquer igreja, né, pastor? Desde que prega a palavra de Deus, que fala de Cristo. O arrependimento. Não é um lugar mais perto, né? É um lugar que fala a verdade, né? Que fala a verdade. Que Deus não é um Deus de amor, né? Ele é um Deus de renúncia. É, Deus de amor e de renúncia. Porque você não tem como você amar se você não renunciar. As duas coisas. Você precisa renunciar, mas Deus, ele é amor e o amor dele se aperfeiçoa em nós. A gente, por si só, eu, por exemplo, se eu não tiver o Senhor, eu não consigo te amar. Não dá para te amar se você não tiver o amor de Deus. Porque Deus é amor e ele cada vez, quando você ama o teu irmão, ele vai se aperfeiçoando, se aperfeiçoando, se aperfeiçoando. E é por isso que a gente precisa amar. Exercitar isso daí, exercitar a presença dele. Porque quando você tem a presença dele, é tudo muito mais fácil. Porque não é você
que está amando. É uma consequência, é uma coisa que é tão misturada assim, que você, às vezes é a tua vontade, que é a vontade dele, que é a minha. Aí você fala assim, ah, mas eu queria tal coisa, eu desejo isso, desejo aquilo. É da vontade de Deus? Se for da vontade de Deus, ele vai cumprir. Mas como que eu sei que é a vontade dele e qual é a minha vontade? Quando você tem essa comunhão. Porque se eu tenho comunhão, automaticamente, eu nem percebo, eu vou desejar aquilo que é a vontade dele. Aí as coisas vão começar a se cumprir, aí você vai perceber que, na verdade, é a vontade dele, que é a sua, que, na verdade, é a dele, que está se cumprindo em você, entendeu? É um ciclo. É assim que funciona. Nossa, que bênção. Deixa uma mensagem para quem não está assistindo nós agora ao vivo. Às vezes a pessoa está lá do outro lado da tela, está naquela angústia, pensando em desistir, pensando ou até mesmo tirar sua própria vida. E ela tem uma saída. Tem. Existe uma saída. Tem. Eu acho que a mensagem está muito ligada àquilo que a gente falou aqui, esse bate-papo inteiro. Buscar o teu chamado, buscar a igreja, buscar o Senhor, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, se você está na tua casa pensando em desistir, peça para o Senhor, coloca o teu coração diante dEle, ajoelhe aí, peça para que o Senhor possa marcar a tua vida, colocar a tua família diante do altar dEle. Às vezes as coisas não estão acontecendo como você está imaginando, porque a tua vontade não está alinhada com a vontade do Senhor. Porque no dia que a tua vontade estiver alinhada com a vontade de Deus, você vai ver que tudo vai ser diferente. E aí, mas como que eu faço? É só buscar, confessar o Senhor como Senhor e Salvador, e aí você vai ver que tudo vai ser diferente. Aí você manda uma mensagem aqui para a rapaziada, eu quero participar do moto, não tenho moto, mas quero participar do motoculto, vai ser uma bênção também, a galera recebe. E o mais importante é você estar nessa comunhão, procura uma igreja que fale da palavra, do evangelho. Deus, ele tem algo preparado para a tua vida, eu creio. O fato de você ter ficado aqui até agora significa que você está desejando, está buscando, e Deus tem uma obra poderosa na tua vida. É isso aí. E também pode entrar lá na Cabana TV para assistir os cultos online, se inscrever. Se inscreva também aí no nosso canal do podcast, né? Faça como o Mateus, se inscreva, né, Mateus? No segundo tempo, pastor. É isso aí. Vai estar valendo. Foi bênção, né? Bênção demais. Que legal, agora obrigado. O pastor vai orar pela gente, orar para o pessoal que está em casa, né? E eu tenho certeza aí que vai ser um resto de semana abençoada, um final de semana abençoado. E estamos aí. Logo, logo nos encontraremos na estrada. Verdade. E no podcast. Vamos lá, então. Vamos lá. Amém. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por esse tempo, por esse podcast, por esse bate-papo tão produtivo, que muitas pessoas, muitas vidas possam ter sido alcançadas por essa palavra que foi liberada aqui, que o Senhor possa marcar, que a tua unção possa nos capacitar todos os dias. Deus, que o Senhor possa prosperar esse podcast, que o Senhor possa prosperar essa galera do Motoclube, Senhor. Será um tempo, eu tenho certeza, de crescimento abundante para que vidas, pessoas sejam marcadas e alcançadas. Unge, Senhor, a vida do Davi e de todos os membros, Senhor, dos cabaneiros, porque eles estão com um único propósito: levar o Evangelho aos quatro cantos, Pai. Que o Senhor possa capacitar, trazer livramento, que a tua unção possa ser manifesta sobre a vida deles. Por isso, Pai, eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Um grande abraço para você que está nos assistindo, pessoal aí de Motoclube, Motogrupo, Motocasal, e você que é simpatizante aí por esse mundo de duas rodas. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.